Fala pessoal, bom dia! Estamos aqui hoje em mais um Next Show Me Talks, número 9 já, passa rápido. E hoje tenho uma honra aqui, o prazer de receber Camila Schutt para falar com a gente sobre mulheres na computação, né? Todo esse desafio, enfim, entender como que funciona tudo isso. Eu acho que ela é o maior nome disso hoje no Brasil, que discute isso não só no Brasil, mas pelo mundo todo, está toda hora viajando. E antes de mais nada, eu queria te agradecer e te pedir para se apresentar, né? Falar um pouco da sua história, o que você já fez, por que você caiu nesse universo da tecnologia. Perfeito. Bom, eu sou a Camila Schutt. Eu entrei em tecnologia porque o meu pai fazia isso e acho que de alguma maneira hoje eu reconheço, mas meu pai fazia isso de um jeito muito diferente. Ele sempre mostrou computação, programação como um jeito de resolver os problemas do planeta. Então, legal. De alguma maneira isso mudou muito a minha visão de mundo e acho que eu só cheguei aqui hoje por causa dessa visão diferente. Então eu sempre vi tecnologia como um meio e não necessariamente como um fim. E aí a vida foi acontecendo, eu cresci com esse sonho legal. E aí prestei vestibular, eu tenho uma irmã gêmea, tinha uma necessidade lá, meus pais, eu cresci com essa coisa, tem que passar em faculdade pública, filha, porque senão não vai dar pra pagar, porque são 2 mensalidades e tal. E aí caí, fui fazer ciência da computação na USP, conheci uma galera, mas acho que talvez o principal turning point na discussão, e foi quando o gênero entrou na minha vida, foi porque eu me vi sozinha numa turma de ciência da computação numa das maiores universidades do país. E aquilo de alguma maneira não era algo que parecia natural para mim. Quantos alunos tinha mais ou menos 50 na sala? alunos. 50 alunos. 50 alunos. 1 para 50. 3,7% dos formandos de 2014 eram meninas, tipo, uma só. Enfim, e aí eu comecei a pesquisar e perceber que não era uma exclusividade do Brasil, que era um problema de fato mundial, começar a entender quais eram as projeções, o que tinha acontecido, enfim. E aí a primeira empreitada foi o blog Mulheres na Computação, que foi o que de fato me colocou na vanguarda dessa discussão, porque na época só tinha coisa em inglês. Não tinha um cenário de discussão de diversidade em STEM, né, que a gente usa o termo, que é ciência, tecnologia, engenharia e matemática. E aí, quando eu vi, meu nome estava lá, assim, então foi um negócio muito pouco planejado. E aí depois fui me envolver com educação e de alguma maneira isso acabou transitando a minha vida toda e mudando a maneira como eu vi o mundo, assim. Então, hoje em dia eu tenho bem mais clareza da minha missão, entre aspas. Na época era só uma questão de sobrevivência, eu brincava que o blog era um jeito de eu não parecer sozinha, porque estava no plural. Então eram mulheres na computação, e aí de alguma maneira a menina que não sabia nada de computação parecia mais forte no mundo virtual. Então foi muito mais um jeito da Camila conseguir conviver do que qualquer outra coisa. Depois com o Mastertech, todos esses anos, né, de estudo e de tentativas, hoje a gente reverbera, hoje o Mastertech é uma plataforma de educação de habilidades do século XXI que podia simplesmente repetir os números e as estatísticas de qualquer outra escola de tecnologia, que gira em torno de 10% a 15%, e a gente tem 61% de mulheres, então melhor do que qualquer lugar. Calma lá, a Camila, além de discutir esse tema, palestrar em vários lugares, ela é empreendedora, né? Então, a Mastertech não é a sua primeira empresa, você já teve outras empresas antes? Sim, a gente fez... Primeiro a gente teve uma software house chamada Ponte 21, que ainda existe, o modelo de negócio ainda existe, só que ela está debaixo do Mastertech hoje. E eu fracassei 4 negócios antes, durante a faculdade, a vida é assim. O fato de você ser técnica, né, agiliza muito, porque você pode começar um negócio muito rápido, mas ao mesmo tempo demora para cair algumas fichas de negócios. Então, os 4 primeiros negócios que a gente tentou fazer na faculdade, o nosso erro básico era, a gente fez algoritmos super elaborados que ninguém queria usar. Então a gente inventava tipo inteligências artificiais, redes neurais que eram ótimas, mas que não resolviam o problema de ninguém, a não ser daquelas 4 pessoas que estavam trancadas no escritório. Então foi importante também todos esses fracassos na época da faculdade, e depois propriamente faturando com CNPJ, a gente teve 2 negócios e hoje o Mastertech que vem crescendo aí nos últimos 3 anos e é o que eu quero fazer da minha vida. Qual que é o foco? O que o Mastertech faz exatamente com a educação? Qual que é o foco de ensino? Show! Hoje a gente endereça uma educação mais digital e uma educação para o século XXI. Hoje o nosso modelo de educação vocacional ele é muito ultrapassado. Então, por exemplo, eu fiz IME, que é uma faculdade ótima, mas para academia.
Para o mercado, talvez fique devendo muito descolado. E são 4 anos, e é muito tempo, e formam 30 alunos por ano. Pensa bem, como que eu vou... lá 20 desistem. Exato, tem uma desistência enorme. Como que com 30 desenvolvedores no ano eu vou conseguir sustentar um ecossistema de inovação como que a gente vê? Então, o próprio Sequoia Capital falou que não viria para o Brasil, da América Latina, porque a gente tem um volume de formação de tecnologia muito baixo. Não dá para sustentar um ecossistema de empreendedorismo forte sem mão de obra técnica. Então, o primeiro problema que o Mastertech endereça é, de fato, colar essa formação vocacional um pouco mais estratégica. Então, a gente olha muito para o que o mercado de trabalho precisa e aí monta os cursos. E enxuga um pouco eles para que, de fato, eles sejam competitivos e, dentro de um contexto de mudanças em velocidade exponencial, eu não vou poder mais me dar o luxo de falar que eu sou médico. Eu estou médico e a minha carreira vai mudar drasticamente umas 4 vezes ao longo da minha vida e eu vou ter que ter nano certificações para eu conseguir aprender e me manter atualizado. Então, a gente está tentando responder esse desafio de mudanças exponenciais na educação. Hoje, um dos pilares é digital, né? Então, ela corta as nossas 4 pilares, que é tecnologia, negócios, marketing e design, porque a gente entende que o gap está aí. Enfim, então a gente vem tentando desvendar esse mistério de educação. Legal. Antes da gente entrar mais, aprofundar no tema da mulher na computação, como que isso foi culturalmente se consolidando para chegar um momento em que poucas mulheres, igual você mesmo viveu na faculdade, a única pessoa dentro de um grupo de 50, como que você vê hoje, né, a turma do IME, isso melhorou? As coisas mudaram ou ainda continua muito restritivo, né, para o universo masculino? Acho que a gente tem que dividir a discussão entre qualitativo e quantitativo. Então, a gente estava até conversando o último caso aí do Silvio Santos. A gente, hoje em dia, enquanto sociedade, a gente teve várias mudanças qualitativas. Então, hoje eu consigo levantar a mão e falar, cara, isso é um absurdo, por favor, respeitem as mulheres, por favor, respeitem a diversidade. Perfeito. Independente aqui do recorte de gênero. Então, qualitativamente, a gente avançou muito. Hoje, empresas de tecnologia que não tem nenhum programa de denúncia de assédio moral, enfim, é raridade. Você conta nos dedos quem não discutiu isso nunca, quem não teve uma palestra de diversidade. Então, qualitativamente, a gente avançou muito. Nos últimos 5, e eu percebo, apesar da curta carreira, eu percebo isso. Em 8 anos de história, mudou drasticamente. Em 2010 não se ouvia falar disso, as pessoas não falavam. Então, a gente teve uma mudança enorme qualitativa, mas a gente ainda não viu o número, a gente não colheu o resultado. Então, hoje eu dou aula no INSPER e também a gente tenta fazer, mas ainda é muito difícil. A gente ainda não colheu resultados quantitativos. A gente ainda tem 3 CTOs no Brasil. A gente ainda tem pouquíssimas meninas ascendendo na carreira. A gente ainda tem poucas referências, a gente ainda conta pouco a história das cientistas na escola. Então, quantitativamente, a gente ainda tem muito para percorrer, principalmente no Brasil. Como é que você enxerga o que a gente vive hoje, né? Esse histórico cultural? De onde que ele surgiu? Como é que isso se formou, se consolidou? Não só no Brasil, mas no mundo, né? Eu acho que isso não é só uma exclusividade nossa aqui. Quando a gente olha para a fotografia, parece que sempre foi assim, as mulheres não nasceram para isso mesmo. Mas, na verdade, tecnologia, mais especificamente, nasceu num contexto de diversidade num período entre guerras. Então, o padrão, que era o cara branco europeu saudável, estava lutando, estava nas trincheiras lá, estava matando, morrendo. Quem estava podendo investir, o governo, a Inglaterra investiu muita gente, pôs muita gente na faculdade, eram os diversos. Então, tanto que o pai da computação era homossexual, Alan Turing foi castrado quimicamente, tem toda uma história de diversidade. Então, o berço da tecnologia, ele é diverso. As mulheres foram as primeiras computadoras, quem programou os primeiros IBMs foram mulheres negras, inclusive. Então, é muito louco como a gente olha a fotografia e não percebe a história, né? Então, o início foi extremamente diverso. E aí o que foi acontecendo, e é muito natural, e isso se repete em várias outras áreas, é que a partir do momento em que a área se consolidou e começou a movimentar muito dinheiro, o poder hegemônico imperialista foi lá e tomou conta. Que era o cara branco, ou americano ou europeu, que começou a ver, opa, vamos investir nisso aí, que o negócio está dando dinheiro, não é mais um risco investir nisso.
Então, se fala muito que o ponto de inflexão foi em 1984, quando a Apple II lançou o computador doméstico. Perfeito. Porque antes o computador era científico. Então, tipo, cara, você faz ciências, é nóis, tem que usar essa bagaça aqui, chama computador, se vira. Ah, você está pesquisando indústria de guerra, não sei, beleza, tem que programar essa bagaça aqui. Não existia uma relação emocional, doméstica com o computador. Quando a Apple lançou o Apple II, no final dos anos 70, início dos 80, a gente começou a ter marketing, a gente começou a ter decisões emocionais e a gente criou esse estigma de que era o brinquedo do menino. Então, é recorrente. Se você pegar a geração da minha mãe, e o meu pai se interessou por tecnologia, né? Então foi o início, essa galera que era mais curiosa, era muito recorrente a história das meninas terem que usar o computador no quarto do irmão mais velho, que tinha o computador no quarto e que ele deixava usar quando ele não estava usando. Então, tipo, ó, não é teu. Exato. Então a gente criou esse marketing, aí de alguma maneira a gente acabou arraigando o estereótipo do cara geek, de fato dos anos 90, antissocial, óculos. É muito louco. Tem até, inclusive, depois a gente... Silicon Valley lá, tradicional. Exatamente. E a gente construiu isso que é muito louco e as pessoas não conseguem sacar. Tem um livro muito bom que chama Brotopia, que fala um pouco dessa construção, de como a gente criou de fato uma utopia de um mundo perfeito, muito baseado nos valores masculinos. E isso não está certo nem errado, mas isso oprime tanto homens quanto mulheres, porque, pensa bem, a gente enquanto latino... Sim. Olha para o modelo americano de empreendedorismo. É um cara que, antes começou a programar com 5 anos, o que não é uma realidade no Brasil. Com 30 o cara tá milionário, o cara tem que ser bem sucedido, tem que estudar numa faculdade boa, tem que passar numa faculdade boa, mas desistir antes de terminar, o que não é também uma... Enfim, a gente também se pressiona. Todo mundo que não foge, que foge àquela regra se pressiona. Então isso não é bom para ninguém, sabe? Tem uma capa da Cosmopolitan de 1963. Olha que louco. Cosmopolitan é uma revista feminina famosa, no Brasil também já teve tiragem, enfim. E em 1963 tinha uma capa falando como as mulheres eram naturalmente boas em programação de computadores. Como a gente devia associar elas a essa atividade natural de processar dados e ser organizada e ser detalhista, e isso dava para elas uma capacidade natural de ser trainees como programadoras. Então, de fato, foi uma imagem construída, não existe nada de natural. Existe uma construção que hoje as meninas, quando você pergunta para elas com 7 anos, sem ter conhecimento de mercado, né? Porque a menina tem 7 anos. Me descreve alguém de tecnologia. A menina descreve um cara branco, geek, de óculos, barbudo, gordo, antissocial, que não representa a criação dela. Então, é importante que a gente separe o que é construção, o que foi imposto por uma sociedade e o que é natural, sabe? De fato, é muito raro. Pensando na família mesmo, quem está mais próximo da gente, você pergunta para a criançada, adolescentes, o que eles querem ser. No geral, as meninas, é difícil entrar na área de ciência e tecnologia. Isso, a gente acho que no dia a dia não para pensar e racionalizar a origem disso. Mas quando a gente começa a estudar, até eu estava conversando com a Camila um pouco antes de começar o webinar aqui, na hora que a gente começa a ler de fato sobre esse assunto, a gente começa a aprofundar e ver que muita coisa que está no dia a dia, no automático, a gente leva como padrão e na verdade está tudo errado, né? É isso. Quando você pensa um pouquinho, você fala, cara, por que a gente faz dessa forma? Igual, por que a gente constrói esse estereótipo e o cara de tecnologia é o homem? Sendo que as mulheres podem exercer da mesma forma. Não, e elas são usuárias, né? Eu acho que tem uma discussão forte aqui que é... Perfeito. Ninguém tá falando de feminismo. Assim, eu, Camila, sou feminista, mas tá tudo bem, é isso aí. As pessoas podem ter decisões de ser feministas ou não, mas isso é uma discussão econômica, vai dar ruim. Se a gente não olhar para essa discussão e não colocar a diversidade no balde, vai dar ruim. Porque eu não posso excluir de uma jornada de construção de sociedade do futuro metade da força de trabalho. Pensa bem, é difícil recrutar programador. Por quê? Porque você está excluindo 52% das pessoas simplesmente porque você quer reverberar esse estereótipo. Tipo, cara, isso não é estratégico. Do ponto de vista capitalista, imperialista, hegemônico, isso não é muito bom, não é estratégico. Então a gente precisa olhar
ser mais pragmática nessa análise, que não é ser legal, não é ser fofinho, ser diverso. É estratégico. Eu não posso mais me dar o luxo de perder 3 anos para achar o produto perfeito. A gente como empreendedor sabe disso. Não dá para se dar o luxo, porque vai vir alguém com um produto melhor e vai te afogar. Então, trazer diversidade para o seu time, representar os seus usuários, tentar conversar com empatia real, isso é competitividade, não é ser legal. Então, acho que a gente tem que olhar de um jeito mais estratégico para a diversidade, não só de gênero, mas para todas. A gente sempre fala, quando vai fazer um pitch para alguém, fala, não, nosso time é complementar, a gente tem gente de tecnologia, tem gente de marketing, tem gente de... a gente pensa em competências, mas não necessariamente isso é tudo, porque, como a Camila falou, metade da população, mais da metade, né? E isso impacta como é que você constrói um produto, às vezes, que pode ter um comportamento ou uma característica diferente para atender uma mulher, sendo que todo o seu time é composto por homens. Você não vai gerar essa empatia. Você tem alguns casos aí que você acha legal para compartilhar sobre isso? A gente tem 2 casos, um velho e um novo, para perceber que a gente ainda não arrumou o problema. Tem o caso famoso do airbag. O airbag foi desenvolvido num laboratório da Volkswagen na Alemanha por homens alemães que tinham 1,80, 90 quilos, forte, né? A densidade óssea do alemão. E aí eles construíram o airbag, construíram um protótipo, passou em todos os testes, nós vamos lançar. Primeiro ano, um sucesso, caiu drasticamente as mortes, mas quando você fazia um recorte de gênero, as mulheres morriam mais. Tinha aumentado a mortalidade feminina em acidentes de carro. E aí você, mano, por quê? Aí foram estudar e o que tinha acontecido os caras construíram um protótipo, a imagem e semelhança deles, porque o time inteiro era meio igual. E ninguém levantou a mão e falou, então, cara, não sei, mas talvez no planeta a média de altura não seja 1,80. No Brasil, por exemplo, a nossa média é 1,67. Ou seja, na hora de testar o protótipo, o que acontecia com as mulheres é que quebrava a caixa torácica, porque batia e aí esmagava e morria, perfurava o pulmão, enfim. Então era pior para ela ter o airbag, porque foi testado num cara de 1,80 com uma estrutura óssea totalmente diferente. Então o airbag é um caso do final dos anos 80 e por não ter diversidade a gente matou um monte de gente e eles demoraram para arrumar o produto. E tem casos mais recentes, como por exemplo a Siri não reconhecer o tom de voz feminino e nem o inglês com accent. Então, a Siri, por ser treinada com inglês mais padrão, tem dificuldade de entender o nosso inglês latino brasileiro. E aí, isso também é diversidade. Cara, então, o planeta Terra não fala inglês do jeito que o americano fala. Isso também é diversidade. Alguém diferente tem que levantar a mão e falar, cara, você está testando aí, só você falou? É óbvio que vai passar a ser americana. Tem outro caso famoso da Samsung que o Gear, a primeira versão do Gear deles media sinais vitais. Essa é muito boa. E aí, mudanças de temperaturas, dependendo do pico, mandava ir pro hospital. Cara, você pode estar com suspeita disso, corre pro hospital, monitorava a sua saúde e situações de risco. E aí, as mulheres começaram a relatar que determinada época do mês começava a apitar, o relógio descontrolava. E aí foram entender o que tinha acontecido e o problema era o ciclo menstrual. Ninguém tinha parado para pensar que existem mudanças drásticas no corpo da mulher uma vez por mês, principalmente temperatura, vai ter pico de temperatura e tá tudo bem. Ninguém tinha colocado isso no Gear na hora de programar o software. Então, tem coisas muito pontuais que tiram competitividade. Por isso que a gente, inclusive, muda um pouco o discurso de responsabilidade social. Não é a área de responsabilidade social da empresa que tem que discutir diversidade. É a área de negócios, é a área de produto. Essa mulher vai ser competitiva, ela vai ser assertiva para a empresa. Então, a gente tem que começar a testar rápido e parar de ficar se explicando, sabe? É verdade, acho que o que você trouxe, ele confirma as discussões que existem no mercado. Uma vai para um viés mais de responsabilidade social, responsabilidade, feminismo, outra vai para um viés de negócio, porque isso não é ser bonzinho, não é. Exato. É de fato a necessidade que o mundo gera por ter metade da população global de outro sexo, e a gente acaba não considerando essa, não só de sexo, mas outras diversidades, isso. E a gente precisa considerar na tomada de decisão, na construção de um produto, de um negócio, para poder ser mais assertivo, gerar empatia. Isso. E eu acho que é isso que está por trás de toda essa discussão, e muitas vezes a gente acaba bloqueando e ficando só num discurso enviesado. Né? Isso. Muito bom, Camila. E assim, o que você tem de trás de como é que a gente constrói isso? Né?
estou na trincheira aqui como empreendedor, eu sei quanto é difícil a gente recrutar gente, ainda mais... recrutar talentos, né? Já é difícil, exato. Até fui conversar com a Camila, me ajuda. A gente tem... Nosso time de produto tem muito homem, a gente está faltando diversidade, né? Tem um perfil muito igual, no mesmo lugar, a gente tem um time remoto. Como que a gente muda? Como que a gente traz gente diferente? E é um desafio. Super. Como é que a gente faz? Que dicas que você traz para os empreendedores que estão assistindo a gente? Para a turma? Como é que a gente constrói isso? Como é que a gente ajuda, pelo menos, a desenvolver esse ecossistema? Acho que tem muita gente, eu recebo algumas toneladas de e-mails e a gente tenta ajudar do jeito que dá, mas, de novo, é difícil. Principalmente porque a gente não tem um pipeline de talento nutrido, que é um termo bem teórico de RH. Que é o quê? Se eu não tenho volume na base, eu não vou conseguir despontar talento. Então muita gente me manda e-mail falando assim, Camila, me arruma uma CTO que nem você. Preciso de uma menina técnica com... Migão, tem 3 no Brasil que tem a própria empresa. Tipo, você não vai conseguir me tirar daqui, não sei o que. Então... Não adianta você subir a sua barra e querer contratar já tudo resolvido, lindo, maravilhoso. O que normalmente uma dica pontual que a gente dá é, vamos nutrir a base, vamos investir nesse talento para que um dia você possa colher essa CTO. Então, a gente, por exemplo, lá no Mastertech, a gente contrata sempre na base. Porque aí a oferta de diversidade é maior. Eu consigo pegar aquela guria que aprendeu a programar sozinha e que está tentando achar a primeira oportunidade de trabalho. E aí depois essa mulher, com certeza eu vou perder ela daqui 2 anos, 1 ano, porque alguém vai lá e vai querer ela pronta. Mas tudo bem, eu fiz minha parte. Perfeito. Então, contratar na base, e muita gente confunde com descer a régua da qualidade. E na verdade é inverter e é investir na nutrição desse pipeline. Não é que você vai descer a sua base, é contratar na base. Porque aí você aumenta a chance de você achar talentos mais diversos, que conseguiram quebrar essa primeira barreira. Conforme você vai subindo na ascensão, cada vez mais vai rareando essa diversidade, porque é quem jogou conforme a música. Perfeito. Então, Nutri Pipeline é uma primeira dica. Até só completando, claro. Acho que quando a gente fala de contratar na base e não é descer a régua, acho que é muito entender, por exemplo, quando a gente vai contratar um perfil mais júnior, você busca um cara que aprenda rápido, que tem alto potencial. Tem outros perfis que são júniores iguais, mas ele não tem esse potencial a ser desbravado, a ser construído, né? E eu acho que é por aí, talvez você formar dentro de casa, né? Igual os times de futebol fazem, investindo lá na base para a turma ascender e depois virar um jogador ali de elite do futebol. É isso. E é muito difícil também falar isso para o empreendedor, né? Acho que a gente tem uma audiência grande de empreendedores e a gente muitas vezes fica ansioso, tipo, cara, mas eu preciso de alguém que resolve e tal. De novo, um perfil júnior não necessariamente não vai resolver o seu problema. Então tem que ter uma visão estratégica de aonde você quer chegar. E não só resolver o problema pontual. Óbvio que no início da startup é mais sobrevivência e, tipo, cara, foi mal, não dá pra olhar. Mas depois de um certo momento, a gente, por exemplo, tá com um time de quase 40. Fixo, e aí tem uma galera espalhada. Enfim, eu já posso começar a me preocupar, eu já preciso começar a olhar, ver se o meu time tá equilibrado, se não tá. Então, acho que depois de um certo... Não precisa esperar ser a Oracle, ser uma grande empresa para começar a falar de fazendo diversidade. Um mix, né? Exato. E aí, uma segunda dica que a gente sempre dá é tomar cuidado com comunicação. Muitas vezes você olha vaga técnica e aí tá lá, eu preciso de um perfil agressivo, eu preciso de um perfil extra, tipo, tem um monte de requisito, um monte de coisa, tem uma foto de um cara, você perde um monte de características masculinas, porque é como você sempre veio descrevendo essas vagas, e aí é óbvio que essa menina vai ter muito mais dificuldade. Já existe uma dificuldade intrínseca à construção do gênero feminino, e isso não é Camila falando, é Harvard, então vocês podem confiar. A mulher tem mais dificuldade de aplicar para vagas onde ela não tem 100% de matching. Então, em tecnologia é muito comum a gente colocar, tipo, seria bom que você conhecesse isso. E a gente enfia um monte de coisa para ver o que vem. O perfil masculino com 30% de match, ele já se sente confortável para aplicar e aprender o resto. E aí na entrevista, ele toma o risco. E aí na entrevista ele, então, eu não sei muito, mas eu aprendo rápido e tal. Essa mulher, por construção de gênero de novo, ela não vai fazer isso. E aí você perde muitas aplicações simplesmente porque você descreveu de um jeito que não conversa com esse perfil. Então tem adjetivos, enfim, a gente toma hoje cuidado não só para recrutar, mas até para como a gente faz marketing dos cursos e tal,
pra gente representar essa diversidade, sabe? Então, a gente troca nome de cargo, a gente troca nome de curso. Tem um caso famoso do Mastertech que a gente tinha um curso de introdução à programação. E chamava Introdução à Programação, a primeira versão. E aí, tipo, 70% de caras, 30% de mulheres. Tipo, puta que merda, e agora? Aí a gente trocou a descrição e o nome e ficou... A gente recebia muitos e-mails de meninas inseguras, tipo, cara, eu não sei nada. Cara, eu sou de humanas. Cara, e a gente, tipo, mano, tá escrito introdução. E aí a gente falou, cara, quer saber? Vamos trocar o nome, vamos colocar programação para não programadores. Vamos descrever você que é veterinária, você que é psicólogo, você que é muito de humanas, esse curso é para você. A gente já começou a gente explicitou isso. Mudou. Rapidamente inverteu, virou 70-30 de mulheres. Então, a gente tem que tomar, é muito sutil, e aqui no Brasil isso é mais sutil ainda, porque a gente tem que tomar decisões de gênero toda hora quando a gente está escrevendo. Diferente do inglês e do alemão, que são duas linguagens que tem menos, arraigam menos. Aqui a gente tem que tomar decisão, tipo, programador, programadora. Hoje a gente escreve. Normalmente a gente vai lá e escreve programador Java. Já está naturalmente no masculino. Porque é masculino e eu tenho que tomar essa decisão. Hoje em dia a gente escreve ao contrário, eu ponho os dois. E eu ponho, inclusive, vira e mexe, a gente já tomou várias haters, porque a gente inverte, inclusive, a gente põe contratamos programadoras e programadores Java. Não, Camila, tá errado, a língua portuguesa manda vir primeiro masculino, tipo, amigo, a vaga é minha, eu escrevo como eu quiser, sabe? Mas hoje a linguagem, a gente tem que tomar cuidado com essa comunicação, porque ela é extremamente agressiva, sabe? Então tem que tomar cuidado, isso é uma segunda dica. Eu acho isso importante, porque... Não é por maldade muitas vezes, não. Mas eu acho que naturalmente, eu falo por mim, às vezes escreve e às vezes não se preocupa porque está no automático. Eu acho que esse tipo de discussão... Repara que eu uso muito cara. E o cara, porque paulista, né? Gente paulista. E aí, o cara. Não, porque o cara... Às vezes a gente foi criado numa sociedade organizada assim. Então acho que a gente tem que também tirar um pouco essa coisa da culpa... e aprendendo. Então hoje eu consigo ter mais clareza e toda vez que eu falo cara, depois que eu falei, eu tipo, ai que saco. Então é tomar cuidado, não é culpa de ninguém, sabe, Dani? Eu acho que essa discussão ela é exatamente válida por isso. Com certeza, na próxima vaga que eu for abrir, eu vou pensar com outros olhos. Eu vou começar a escrever lá do job description com outra visão. Cara, pra quem que eu tô comunicando isso, né? É de fato abrir a cabeça, abrir o leque, tirar essas barreiras que não são tão óbvias, né? Que a gente coloca no meio da comunicação e trava às vezes. E a gente tem um caso famoso, né, tem uma teoria que chama viés inconsciente, que a gente, enquanto integrante de uma sociedade que tem padrões, e nosso cérebro fica caçando, nosso cérebro não deixa criar vácuo de informação. Então ele preenche com alguma coisa, e normalmente ele preenche com o padrão social. Então, por exemplo, quando eu falo dançarino, o nosso cérebro, ele mesmo reage, por mais que você tenha um monte de diversidade, tenha estudado pra caramba, ele reage. Um bailarino. Por mais que você fale bailarino, você pensou numa menina loirinha, de tchutchu, magrinha, dançando, rodopiando na sua frente. Então a gente cria imagens e o nosso cérebro, por ser visual, ele põe essas armadilhas pra gente. Então o viés inconsciente, ele é muito perigoso. Tanto que muitas grandes empresas de tecnologia começaram a recrutar blind, né, que eles falam que eu vou recrutar, eu não vou saber se é um menino, se é uma menina, eu não vou deixar ouvir voz, eu não vou ver foto. Depois de um experimento grande que a Sinfônica de Nova York fez, que todas as audições eram feitas, o cara entrava no palco, tocava, gostei de você, Mara, é nóis. Sim. E aí Nova York falou assim, cara, por que tem tanto mais homem, né, na Sinfônica? Vamos fazer audição às cegas? Nessa audição, no ano que começou a audição às cegas, equiparou. Porque existe, e não era por mal, não era que as pessoas, é porque é inconsciente, a gente acaba associando isso a um perfil. Ontem eu tava no avião voltando de Nova York e aí era uma pilota. E eu na hora que falou que era, a Pamela, eu tipo, nossa, eu preciso tirar uma foto, eu fiquei muito animada. E aí o cara que tava do meu lado falou, ai meu Deus, Pai Nosso, Maria José, e agora, mulher? Aí a gente começou uma super discussão. E aí ele percebeu que, na verdade, não era que ele achava que as mulheres dirigiam melhor, porque ele falou que a filha dele dirigia bem, mas foi automático a reação dele de criar um padrão de que, putz, mulheres dirigem mal, porque esse é o estereótipo. Não era que ele era machista, enfim. Então, é ato reflexo. A gente tem que tomar cuidado pra gente não deixar esse viés inconsciente
fazer a gente reverberar coisas que a gente não gosta. Então, por exemplo, o cara que tava do meu lado na hora, tipo, não, é verdade, nada a ver. Não, é verdade, não sei por que eu fiz isso. Desculpa, nossa, é verdade. A gente tem que ter esses ambientes de conversa pra gente ir derrubando esses vieses inconscientes, sabe? Show de bola. Muito boa discussão, hein, gente? Ó, eu tô abrindo o chat aqui, ó. Isabela. Camila, entendo que uma mudança na proporção de homens e mulheres na tecnologia venha mais a longo prazo. A curto prazo, o que podemos fazer para acelerar a igualdade? Eu acho que fazer isso que a gente está fazendo já é um ótimo começo. A gente escancarar a discussão. E ela vai ser conflituosa. Ontem mesmo estava em Porto Alegre e aí começou um buchicho, assim, a galera começou a se cotovelar e tal. E acho que a gente tem que lembrar que a gente não vai mudar o status quo quietinho, de boinha. A gente vai ter que conversar, a gente vai ter que discutir, a gente vai ter que quebrar os preconceitos, os conceitos. Então, é importante que a gente converse. Acho que no curto prazo é a gente não deixar coisas passarem, sabe? Perfeito. Eu sou um pouco... E aí muita gente associa, ai, que chata. Mas eu acho que tem um lance da gente evoluir enquanto sociedade, cara. Eu tô lutando por uma sociedade melhor para os meus filhos, para minha futura geração. Se você tá chamando isso de chatice, é nóis, beleza. Mas eu acho que liberta todo mundo. Essa conversa aberta liberta todo mundo, sabe? Então, no curto prazo... Acho que o que a gente pode fazer é levantar essa bandeira e começar a conversar, estudar e parar de basear, e isso é uma crítica às discussões e é por isso que eu acho que a gente tem conflitos extremamente negativos e a gente está saindo de um período meio negro, pós-eleição, que as discussões foram muito baseadas em achismos e poucos dados. E aí o conflito ele fica muito negativo quando a gente não baseia as coisas em dados e fatos. Porque aí a gente agride as pessoas e não ideias. Vira uma coisa pessoal. Exato. Então acho que no curto prazo é a gente cada vez mais focar em dados, em experiências, em coisas reais e conversar sobre isso, escancarar essa discussão, não perder a menor oportunidade de discutir isso. Legal. Tem mais uma pergunta aqui, ó, da Dija Santos. Camila, na sua visão, como o conhecimento, educação e tecnologia pode ajudar mulheres em suas carreiras que não estão relacionadas à tecnologia, carreiras em outras áreas? Show. Eu acho que tem características e tá famosa essa frase, né? O futuro é feminino e tal. Eu acho que o presente é feminino, mas por que eu acho que muita gente vem falando? A mulher, por construção de gênero, como a gente foi educada, e aí a gente pode aproveitar que a gente é um menino e uma menina, a construção do gênero feminino, eu fui criada para lidar com muitas situações adversas ao mesmo tempo, e minha mãe queria que eu fosse boa na escola, mas que ao mesmo tempo eu ajudasse em casa, e a gente foi criada fazendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, tendo que cuidar de várias coisas, enquanto todos os meus primos podiam só ir bem na escola. Perfeito. E não tá certo, não tá errado, não tô fazendo juízo de valor, mas, por exemplo, essa característica de flexibilidade, de conseguir ir lá, apresentar um trabalho na escola, voltar, ajudar sua avó, cuidar das coisas de casa, isso é algo que o século XXI está cobrando da gente. Essa flexibilidade, essa resiliência, essa autonomia, esse senso de comunidade, empatia, isso são características que as meninas estão treinando há muito mais tempo. Há muito mais tempo, porque desde pequenininha a sociedade cobra isso da gente. Então, acho que independente se a sua carreira é de tecnologia ou não, os tempos digitais vão cobrar da gente características que a gente já tem. Então, acho que é abraçar essa diversidade, é não tentar equiparar e tentar, sei lá, reverberar um modelo de liderança que está ensinando no livro, sabe? Eu tenho uma brincadeira que eu conto sempre. Eu sempre assinei todos os meus e-mails com 1000 beijos. Por algum motivo, porque no Sul meu pai falava, Tri e tal, e aí meu pai sempre falou 1000 beijos, meu pai. E aí ele falava, 1000 beijos pra vocês, não sei o quê, beleza. E aí eu sempre assinei, era uma demonstração de carinho, enfim. E aí de alguma maneira, quando eu fui me tornando líder, as pessoas, Camila, então tem que parar. Não pode mais assinar assim. Não, você agora é dono de empresa e não sei o quê. E aí eu tipo, cara, sério? Não, eu vou insistir. E aí, de alguma maneira, isso acabou, todos os clientes, colaboradores, todo mundo comenta do fato de ter percebido que eu tinha assinado com 1000 beijos e que de alguma maneira ele tinha sentido que era um ambiente humano. Então é bom, é ruim, não sei, mas eu acho que a gente tem que abraçar a diversidade, independente da carreira. Exato. Independente se a sua carreira é de tecnologia ou não, os tempos digitais vão cobrar da gente muito mais mistura entre a nossa vida pessoal e a nossa vida profissional. Foi esse o tempo da geração X que batia cartão,
Hoje, e os meus pais não entendem até hoje, coitado, minha mãe me acompanha pelos stories e ela fala, filha, você não pode fazer isso com a sua vida. Porque eu desci do avião, mas eu tô vivendo só, tipo, não é trabalho, não é que eu trabalho 24 horas por dia, eu tô vivendo só. Porque é tudo meio misturado, eu adoro o que eu faço. Então, cada vez mais os tempos digitais vão cobrar da gente essa autenticidade, essa flexibilidade, que eu acho que é muito característica do gênero feminino. Então, independente se você é de tecnologia ou não, a carreira vai ser impactada pelo mundo digital e você vai ter que abraçar essa diversidade e abraçar quem você é. Então, acho que a minha dica é essa, abraçar, não tentar se parecer com o resto, porque o modelo está ficando ultrapassado e a gente ainda se vê presa numa gaiola para parecer uma liderança masculina, sabe? Com características masculinas, agressivo e acho que mudou. Você não precisa, são lideranças perfis diferentes. Hoje é diferente, eu acho que o mundo digital, o mundo da tecnologia dá um pouco mais de liberdade poética pra gente criar esses novos modelos. Tem muita gente aqui falando que você é inspiradora, te elogiando pra caramba. E temos mais perguntas aqui, as perguntas não param. Como podemos fomentar o empreendedorismo feminino nas escolas de nível fundamental e médio? Perfeito. Eu acho que a discussão começa aí, não sei quem fez a pergunta, mas eu acho... Patrícia Romancini. Patrícia. Desculpa, não falei o nome. Patrícia, eu acho que tem que começar nas escolas. Assim, a gente começa a ver uma distinção de gênero e as crianças se reconhecendo como diferentes no início do Fundamental 2. Que é quando a gente começa a ter essa coisa de viés, de não gosto de menina, não gosto, menina não vai bem na educação física, sou melhor de matemática. A gente começa a ter a rixa nessa época. E eu acho que se a gente discutir nessa época, a gente consegue ter uma virada muito mais rápida. Tem uma campanha grande da Microsoft que fala um pouco sobre as meninas que se interessam por STEM. E aí a Microsoft provoca essas meninas que já estão interessadas a trazer exemplos de mulheres, cientistas que elas viram na escola. E aí elas... Nossa, é verdade, eu não vi nenhuma. Então, independente se você, daqui pra frente, parar de ver exemplos femininos, você tem que seguir querendo ser um exemplo. Não deixa essa construção e essa jornada solitária fazer você desistir do seu sonho. Então, acho que a gente avisar antes, o quanto antes essas meninas, melhor. Então, hoje a gente tem algumas iniciativas de ensinar empreendedorismo. E eu acho que mais do que empreendedorismo, eu falaria de letramento digital, que é um pouco a missão do Mastertech. Porque empreendedorismo é legal, mas se você não souber construir, não entender o que é possível, fica só um monte de número e um sonho enorme e utópico. Eu acho que a gente tem que começar a ensinar a gurizadinha como que desenvolve, o que é VPN, o que é WhatsApp, para onde estão indo os dados deles, porque a gente está vivendo um momento de transição muito louco, onde eles não têm mapeamento do que é offline, do que é online, o que é virtual, o que é presencial. A gente fez uma discussão grande, um trabalho grande de cyberbullying. E aí você chega e fala assim, cara, pra nossa geração é tão óbvio. Tipo, mano, não pode ficar publicando foto de gente pelada que não deixou, sabe? Não pode fazer revenge porn, que é um termo famoso que eles usam. Qual que é o termo? Revenge porn, que é, então eu vou pegar essa foto e aí se não quiser mais ficar comigo, eu vou publicar. Pra gente é tão, pra nossa geração que viveu o mundo offline, pra gente é tão absurdo você ir lá e compartilhar a foto, porque na nossa cabeça a gente entende o que é compartilhar, que é a mesma coisa que você virar, pedir pra imprimir lá numa gráfica uma foto de alguém pelado, você vai ter que pegar essas fotos físicas e sair espalhando pelo colégio. Você nunca se daria esse papel. Só que a nova geração já chegou no digital, então pra ele é só apertar um botão. E ele não entende o tamanho do estrago que ele está fazendo, porque ele não consegue mapear esse offline e online. Ele não tem um parâmetro... Não tem. Eu garanto que o vizinho não ia fazer isso. Ele não ia chegar numa gráfica com um pendrive, com uma foto da namoradinha. Ele não ia fazer isso. Com certeza. Mas a gente tem essa visão, porque a gente passou pela Barça. Eu cheguei ainda a fazer pesquisa na Barça. A gente consegue entender que não pode copiar e colar, que se copiar e colar vai ser igual para todo mundo, que todo mundo... A gente consegue mapear isso e aí a gente criou o nosso senso crítico. Mas e a nova geração que não viveu isso? Eles estão tendo que criar senso crítico agora. Então a gente tem usado o termo de letramento digital. Então mais do que empreendedorismo eu ensinaria essa galerinha o que é esse mundo digital, sabe? Muito bom. Camila, o tempo urge, a gente vai falando, já parece que tá... 43. Eu queria assim, que você desse... O que você imagina daqui pra frente, né? Qual que é a tua visão de futuro em relação a esse assunto, em relação ao que está acontecendo no mundo? Eu acho que cada vez mais, Dani, assim como a gente está aqui, né, e o mundo inteiro está discutindo, eu acho que a gente está conseguindo conversar sobre isso.
E isso já é um avanço enorme. Em 2010, eu brinco, quando eu entrei na faculdade, eu queria contar pra todo mundo que eu tinha entrado na faculdade, porque, eu tinha me dedicado muito para aquele momento. Então, eu com caixa do supermercado, tipo, então, você não sabe, eu faço computação. E ninguém sabia o que era. Era muito louco. Em 2010, não faz tanto tempo assim. Em 2010, você falava programação, aplicativo e tal, as pessoas, elas não tinham muita clareza do que era isso. Você chegava na balada e falava, eu faço ciência da computação e tal. Legal, nossa. Hoje você fala, nossa, eu tenho uma ideia, eu quero ser empreendedor, uma startup, vem ser minha sócia, não sei o que. Em muito curto espaço de tempo, a gente conseguiu criar esse ambiente fértil. Então, eu sou muito poliana nesse sentido e eu acho que a gente vai conseguir. O fato da gente estar escancarando essa discussão vai trazer melhorias. E eu não consigo me conformar que a gente vai ter carro autônomo daqui a alguns anos e a gente vai continuar achando que arrumar diversidade é um problema enorme. Tipo, eu fico meio mal quando eu vou pro Vale do Silício e aí os empreendedores, mas é muito difícil. Tipo, amigo, você tá fazendo um algoritmo para levar um carro pra Lua. Sério? Você tem coragem de falar pra mim que é muito difícil resolver. É só colocar esforço. E eu acho que a gente conversar e colocar intenção nisso vai conseguir encurtar um pouco essa defasagem que a gente tem. Então, eu sou bem otimista. Eu acho que a gente tem que parar de questionar por quê. A gente ainda fica tipo, mas por que diversidade? Porque a gente é estratégico, não é sempre volta no porquê. Sabe, tipo, e para e não executa, né? Chega, todo mundo entendeu que precisa de diversidade. Como? Vamos começar a testar? Vamos tomar risco? Cara, eu vou contratar, vou fazer um programa de trainees. Por exemplo, a 99 Jobs foi lá e fez um programa de trainee só para negros. Porque eles entendiam que era um problema e que eles precisavam testar. Independente se isso é bom ou ruim, testou, agora eles têm dados, olha que maravilhoso, agora eles podem construir em cima disso. A Vanad, mesma coisa, vamos fazer só para mulheres? Vamos, só para mulheres. Vai dar certo, vai dar errado? Não sei, mas se a gente não testar, se a gente não tomar risco, a gente nunca vai ter dado, a gente nunca vai ter conhecimento. Então acho que a gente tem que parar de ficar por quê, querer arrumar, deixar todo mundo feliz e começar a testar. Se der errado, ótimo, descobrimos um jeito que não funciona, que legal, próximo. Então acho que é começar a discutir esses comos, pra mim é o que a gente tem que fazer no futuro próximo e colocar intenção nisso. Espetacular. Todo mundo que está assistindo a gente costuma depois do webinar mandar alguns materiais de referência, sugestões de livros, tudo que você puder compartilhar com a turma. Tem alguma coisa que você já pode antecipar? O que você acha que quem está interessado nesse assunto, estudar mais, aprofundar, o que você recomenda? Show, acho que tem 2 livros, um eu vim lendo no avião recente, e tem vários, tá? Mas me vieram 2 na cabeça. Tem um que chama Brotopia, que foi escrito pela âncora de tecnologia da Bloomberg, que chama Emily Chang, e ela fala como tudo isso foi construído. E eu acho que essa perspectiva é tão importante, porque às vezes a gente acha que é tudo natural e que somos vítimas de um sistema, tipo, não, gente, a gente criou isso. Sabe? A gente criou esse lance e acha super descolado chamar a galera de PayPal Máfia e é tudo menino branco do Vale que começou a programar com 5 anos, sabe? Tipo, mano, não é legal você chamar as pessoas de PayPal Máfia e achar que tá tudo bem. E tirar foto com charuto e uísque em cima da mesa. Tipo, não tá normal isso. A gente criou, a gente naturalizou esse tipo de comportamento. Então, nesse livro, ela traz essa perspectiva e a gente começa a questionar essas coisas e fala, opa, precisamos mudar. Então, é muito bom, Brotopia. E o segundo livro chama Hello World, da Hannah Fry. E eu acho que ela é muito... Tem um outro livro do Harari que chama 21 lições do século XXI. Não sei se você já leu, é bem recente. E o Yuval Harari ficou famoso, né? Ele é um filósofo de tecnologia e ele escreveu Sapiens e Homo Deus. Sim. E esse é o último livro. E cada capítulo é uma lição, tá? É muito legal. Só que ele é um cara branco, privilegiado, numa visão de homem cientista, assim. E é muito legal, eu amo o cara e o livro é incrível, leiam. Mas tem uma releitura da Hannah Fry que chama Hello World, que fala como a gente está entrando numa nova era de arte, de carro, de alimentação. E ela é uma cientista, hoje ela é professora de matemática e tal, e chama Hello World, que é tipo, como ser humano na época dos computadores. E aí ela traz várias discussões de como a gente vai ter que tomar cuidado, como a gente vai modelar as próximas decisões que a gente tomar vão mudar drasticamente a nossa vida. Então, vou contar o último só para encerrar, para vocês irem embora pensando nisso, que é carro autônomo. Nossa, a gente tá vibrando, que foda, vai ter carro autônomo, a gente vai resolver todos os problemas. Só que carro autônomo, de alguma maneira, vai fazer a gente repensar vários dilemas de senso crítico e do ponto de vista jurídico. Por exemplo, o exemplo que ela dá. Cara, você vai ter que declarar
se você prefere a sua vida ou de uma criança. Porque na hora que você sentar num carro autônomo, você vai ter que programar esse algoritmo e vai ter que ajudar ele a tomar decisões ou aceitar a decisão que ele está tomando. Só que se esse algoritmo decidir que a sua vida vale menos do que a criança que passar na frente do carro correndo atrás da bola, você vai ter que aceitar com isso. Você aceita, não aceita? A gente vai entrar em algumas decisões que a gente nunca teve que discutir. Que a gente deixava pro acaso, acaso, decidam. Só que quando a gente transforma tudo em algoritmo, eu vou ter que ter uma decisão binária. É tipo, ou ele ou eu, não dá pra ter os dois. Então, a gente vai entrar em vários dilemas. E ela fala um pouco sobre isso. Então, Hello World da Hannah Fry e Brotopia da Emily Chang. Que mundo, hein, que a gente tá entrando agora. Acho que tem muita... Os próximos anos aí Veremos muitas transformações, Muito transformadores, exatamente. Gente, fica por aqui o nosso NetShow Me Talks número 9. Nosso webinar sobre inovação, tecnologia, empreendedorismo. E espero vocês no próximo. A gente faz uma vez por mês, só para relembrar. Então, agora em dezembro a gente vai ter mais um. Fiquem de olho que em breve a gente vai divulgar. Queria agradecer mais uma vez a Camila pela força, pelo papo aqui. Foi muito legal. Acho que vocês devem ter aproveitado bastante. Eu, pelo menos, aprendi muito. E compartilhem com as pessoas que vocês acham, enfim, que seja relevante, com a turma no trabalho. Eu acho que essa discussão ela precisa ser disseminada e cada vez mais gente pensar sobre esse assunto, porque na hora da gente tomar as decisões no dia a dia, a gente começa a sair um pouco do automático e pensar na inclusão, na diversidade. Tá bom? Muito obrigado, gente. Perfeito. Obrigada, Dani. Yes.